E aí pessoal, firme nos estudos? Maravilha aí com vocês? Vamos falar um pouquinho de pontuação? Olha, é o seguinte, quando se fala em pontuação, você vê que a maioria dos concursos pede isso, né? Quer dizer, não sei, concurso é da FUNESP, da CESP, da Fundação Carlos Chagas, CESGRAN Rio, não importa a banca. Você sabe que pontuação é previsível em qualquer tipo de concurso. A gente tem uma série de pontuações. Quando se menciona em pontuação, a primeira coisa que vem à mente é a vírgula, né? Mas na verdade, olha o que nós temos aqui, ó, de pontuação. Ó. Realmente, a gente tem a vírgula, a gente tem o ponto e vírgula. Nós temos dois pontos, ponto final, ponto de interrogação, reticências, né? Parênteses, colchetes, ponto de exclamação, travessão ou travessões e aspas, né? Tudo isso daí a gramática traz, a norma padrão traz como a pontuação. Então, sinais de pontuação são todos esses sinais aí. O que é mais comum em provas, principalmente, o que tem bastante regra, o que tem mais regras, é justamente o uso da vírgula, né? O uso das vírgulas. Vou mostrar para vocês aqui uma regra, uma regrinha só, depois eu continuo mostrando outras regras. Vamos por partes, porque a parte de pontuação ela demora um pouquinho. Então nós temos aí a chamada oração na ordem direta. São chamadas também de orações, né, na ordem direta, natural ou usual. Todos esses elementos aí, direta, natural ou usual, são sinônimos, então significa a mesma coisa. O que é isso? Vamos traduzir. Direta, primeiro aparece o sujeito, depois o verbo, depois o seu complemento. Então se o verbo tiver complemento, ele terá, esse complemento estará depois. É aquele jeitinho que a gente aprendeu na escola, né? Joãozinho fez a tarefa, Mariazinha foi para a escola, né? Aquelas frases simples. O que eu desejo a vocês é o seguinte, gente, não interessa o tamanho da oração. A oração pode ser pequenininha, ela pode ser enorme, isso não tem a menor importância. O que importa mesmo é que você tem que tomar cuidado com são os elementos gramaticais. Então olha só, uma dica que eu dou para vocês. Para estudar pontuação, para você entender esses elementos aí de forma bem adequada e ficar voando baixo nessa matéria, você precisa conhecer a análise sintática um pouquinho. Quer ver por quê? Olha o exemplo, ó. Os alunos assistiram às aulas. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou separar o sujeito do seu predicado. Oração na ordem direta não se separa o sujeito do seu predicado. Se eu ainda continuar com essa vírgula aí, eu vou cometer um outro engano, que é separar o sujeito do seu verbo. Na ordem direta, natural ou usual, não se separa o sujeito do seu verbo. E se eu colocar uma vírgula aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou separar o verbo, que exige um complemento. Quem assiste, assiste a, né? Assistir no sentido de ver. Nós vamos separar o verbo do seu complemento, ok? Então, nesses dois lugares não cabe vírgula. Não importa se o sujeito o núcleo dele é pequenininho ou se ele tem um sujeito enorme, se eu tenho verbo, se eu tenho locução verbal, se o complemento verbal são duas palavrinhas ou uma série de palavras, isso não tem a menor importância. Então nós temos aí oração na ordem direta, usual ou natural, a vírgula vai ser proibida, não se separam esses elementos. Sujeito do predicado, sujeito do verbo, verbo do seu objeto. Legal? Agora vamos dar uma incrementada nessa oração. Vamos colocar um elemento intruso, um elemento acessório. Um elemento que se você retirou, você viu antes, ó, antes ele não tinha esse elemento na frase, não tinha prejuízo. Agora eu coloquei na sala. Então eu tenho aí o que a gramática chama, final do período, nós temos o chamado adjunto adverbial. É o adjunto adverbial, nesse caso de lugar, né? Então esse adjunto é um elemento acessório, tanto é que ele vem lá, os adjuntos adverbiais são elementos acessórios. Você viu aí no final do período, vamos voltar um pouquinho? Ó, tá lá no final, tem uma vírgula e aqui não, tá vendo? Sabe por quê? Porque a vírgula no final do período é facultativa no adjunto adverbial. Qualquer que seja a classificação desse adjunto, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, qualquer um. Então, lá, adjunto adverbial no final do período, vírgula facultativa e importante. Olha a informação importante aí no finalzinho da sua tela aí, ó. É sem alteração de sentido. Então, se eu retirar a vírgula, o sentido é mantido. Se eu colocar a vírgula, é a mesma coisa. Agora, vamos mudar o adjunto de lugar. Vamos jogar o adjunto adverbial para o início do período lá, tá vendo? Ó, você viu que aqui não tem vírgula e aqui tem vírgula, legal? Igual ao final, adjunto adverbial no início do período, a vírgula é facultativa, sem alteração de sentido. Legal? Final e início. Vamos jogar esse adjunto no meio do período. Ó, elemento intruso. Ele pode aparecer antes do sujeito, ele pode aparecer lá na frente depois do objeto direto, mas ele pode estar no meio desses elementos. A gente vai chamar isso de adjunto adverbial intercalado.
Intercalado significa dizer, não está nem no início e nem no fim, ele está no meio. Então aqui ó, está entre o sujeito e o verbo. E aqui? Entre o verbo e o objeto. Adjunto aqui, adjunto aqui. Agora olha a regra, você viu que tem vírgulas. Presta atenção, plural. Adjunto adverbial no interior do período significa dizer o adjunto adverbial está intercalado, as vírgulas são obrigatórias. Agora não há que se falar em sentido, né? Porque eu não tenho facultatividade, agora é obrigatoriedade. As duas vírgulas para isolar esse adjunto adverbial. Aí você vai fazer a leitura, ó, você vai fazer a leitura assim, vamos voltar um pouquinho? Volta, ó. Os alunos, pula, assistiram às aulas, tá vendo? Ou então assim, os alunos na sala assistiram às aulas. E na frase de baixo, os alunos assistiram na sala às aulas, legal? Então, adjunto adverbial no meio do período, vírgulas obrigatórias. Vamos resumir isso? Resume aí, então beleza, ó. Adjunto adverbial no final do período, ó lá, com ou sem vírgula. Adjunto adverbial no início do período, com ou sem vírgula. Significa dizer que essa vírgula é facultativa, sem alteração de significado, sem alteração de valor semântico, sem alteração de ideia. A ideia, o sentido, o valor semântico do período ele é preservado com ou sem essas vírgulas. Final do período, início do período, vírgula facultativa, sem alteração de sentido. Agora é o seguinte, galera, vamos colocar esse adjunto adverbial lá no meio do período, olha lá. Ele está intercalado no meio, que significa dizer que ele está depois do sujeito ou antes do verbo. Ou então, depois do verbo e antes do objeto, né? Não importa se o objeto é direto ou indireto. Olha aí para essas duas últimas frases, olha para ela aí, ó, tá vendo? Olha para elas. Olha as duas vírgulas, tá vendo? Obrigatórias, vírgulas obrigatórias. Legal? Olha para sua telinha aí, é isso aí que você vai decorar com relação às orações e esse elemento intruso adjunto adverbial. Bacana? Legal, pessoal, ó, faz a inscrição aí no meu canal, quem ainda não fez, tá aí o meu canal. Quiser me mandar solicitação lá para o Facebook, eu também aceito. Eu publico coisas relacionadas a serviço público no meu Facebook, que é para isso que eu uso. Uma vez ou outra a gente publica uma coisinha lá. Bacana? Não terminou ainda, né? A questão de pontuação ainda tem mais coisas. Depois nós vamos ver com relação a orações. Tiveram alguns candidatos que me pediram isso. Como é que eu faço, né, para colocar a pontuação ou as vírgulas, né, dentro de uma oração? Primeiro nós vamos ter que conhecer essas orações, legal? Próximo assunto então vai ser sobre isso. Vou dar continuidade, são as duas coisas muito questionadas em concursos públicos, oração na ordem direta, pontuação, né? E pontuação nas orações. A gente vai ver isso no próximo encontro. Firme nos estudos, vai para cima, não importa se é CESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, Sesgan Rio, o que quer que seja. Foca aqui nos estudos, presta atenção aqui nos vídeos, você vai estudar isso daqui e você vai ser aprovado. Legal? Não se esqueça de me avisar. Ó, professor, foi aprovado. Vou ficar super feliz com vocês. Grande abraço, bons estudos, até a próxima.